No primeiro momento foi fora de Maputo, foi a relação com a guerra, né? Era muito difícil. Eu lembro que uma noite queríamos filmar, aí tem fotografias, ele foi em Gaza, tá, o Flores ainda junto, e queríamos montar numa aldeia, estávamos ali vivendo com os camponeses, numa boa. Ah, não, então vamos fazer, queremos filmar você do lado da fogueira, tínhamos um gerador, temos que botar uma luzinha e tal. Quando ligamos as luzes, todo mundo fugiu. Vamos ser atacados, apague, desliguem essas luzes. Não tínhamos muita ainda noção de como é que funcionava do medo das pessoas. Mas são muitas histórias, porque para mim está tudo um pouco ligado. Eu lembro que num dos filmes, que depois foi coisa que eu utilizei mais tarde, no outro, queríamos filmar um funeral, e era lá ainda durante a guerra, e as pessoas acharam aquilo muito estranho, tínhamos confusão, outras coisas bárbaras, assim, como tivemos medo de filmar. Foi ali em Zavala, estávamos fazendo um filme educativo, foi Com Licença Professor, e de repente aparecem os militares com um pau, assim, dois, carregando uma mulher amarrada pelos braços e pelas pernas. Diziam que era uma comandante da Renamo, que tinha sido aprisionada e tal. Então, por exemplo, tentamos filmar com aí, para se levantar a câmera naquela época para uma coisa dessa, é como levantar uma arma. Era logo. Isso tudo deu origem depois aos meus trabalhos mais tarde como comboio. Quer dizer, numa guerra, principalmente numa guerra civil, são irmãos contra irmãos, não há bons nem maus. Uma guerra quando um país estrangeiro ataca o teu país, tu tem o dever como cidadão de defender o teu país. Agora, numa guerra civil, é muito mais difícil de se posicionares. E, e quando irmãos são obrigados a matar irmãos, você não pode dizer que os bons estão aqui, os maus estão ali. Há bons e maus de todos os lados, bem e maus intencionados em todos os lados. E a guerra transforma os maus em piores, né? Os covardes em mais covardes. Tudo isso está no filme. Está no filme, mas são tudo histórias que sugiro, que eu fui juntando ao longo dos documentários, coisas que eu vi. Quer dizer, então, no comboio é uma ficção, não é uma história real, mas tudo que está lá dentro, no fundo, é real, porque sai de documentários que eu fiz desde a época do Instituto de Comunicação Social. Mas o que eu vi, o que eu vivi, grande parte foi nesse período do Instituto de Comunicação Social. Eu lembro quando tem um feiticeiro, uma história que se passou em Nampula, quando o Carrasco, que Conta. Que era o delegado do Instituto. Então eu queria um feiticeiro, que foi a aldeia dele, foi atacada, acho que está numa outra pasta. Ele lutou matou vários atacantes, que eram bandidos armados, na época se chamava da Renamo e tal. Então eu ouvi falar da história e quis ir. Eu lembro, inicialmente tive que ir de coluna, e depois da pena, uma coluna militar até um certo ponto. E a coluna militar não me dava conta como é que era na época. Eu ia com civis, e o civil às vezes queria ultrapassar e tal. O quê? Ultrapassar um carro militar, parar e levar chamboco. Isso eu tenho nos meus filmes, como comboio, levar chamboco, né? E depois, pronto, caminhar no meio da guerra, para chegar no sítio, voltar. E afinal, o tal homem, que histórias é que ele contou? Ele contou, isso é uma história muito antiga, mas contou como é que ele matou realmente com uma katana. Atacaram a aldeia dele, mas atacaram errado, atacaram a casa do curandeiro, feiticeiro. E esse então reagiu utilizando as suas armas ocultas, que também vem lá, forças obscuras, que aparecem também nos meus filmes. Também foi uma inspiração do diretor do Instituto de Comunicação Social, o Juarez da Maia, que era amigo, conheceu o Mucavel, ficou amigo e me disse: Licínio, vai fazer um videoclipe. Eu, o quê? Eu? Sim, tem que fazer um videoclipe. Está aqui o José Mucavel, está aqui o disco dele, me deu o disco. Eles faziam um videoclipe, eu não sabia o que era exatamente, né? Aqui não havia. Né? Foi filmado em película ou em vídeo? Não, tudo em vídeo. Na época uma TIC ainda, uma TIC low band, depois iBand, depois Beta, depois Beta SP, depois DVCam, não é? Passamos por tudo. Então, aí eu peguei o disco, eu ouvi as músicas todas e me apaixonei por essa música, Melancólico. Era a história de uma mulher que eu acho que levava porrada do marido, alguma coisa assim, e resolve fugir de casa. E aí eu liguei com me inspirei naquele conto, acho que é holandês, o flautista de Hamelin, que leva os ratos, que aí leva todas as crianças da cidade.
Então a história é inspirada nisso. A mulher vai embora, pega uma trouxa pequenina, põe na cabeça, leva os 3, 4 filhos e vai embora. Então, e aí vai, cada enquanto foto a tem muitas viagem, a música pessoas. vai seguindo e ela vai aumentando o tamanho da trouxa e aumentando o número de crianças atrás, até ter uma... E lembro que a última cena foi ali em Maguanini tem aquele buraco ali, onde em Maguanini se faz a curva, onde tirava-se terra. Aquilo era uma coisa enorme, se tirava terra. A última cena é filmada ali, não havia aquela confusão de bazares, estou falando de 1980, não havia aquilo ali tudo. E filmamos a última cena grandiosa ali, ela subir, uma trouxa desse tamanho na cabeça e centenas de crianças atrás. Então foi inspirado nesse conto. Boa. É. Muito pensado. E Nunca foi o mais primeiro fizeste um videoclipe? Não, fiz depois o Pastor. O Pastor também foi muitos anos depois, uns 4, 5 anos depois. É por uma Contamento do Muncavel. É uma série, era um conjunto de videoclipes do mundo, de países do mundo inteiro. Uma produção, não sei de qual país europeu. Não sei se BBC ou canal Channel 4 talvez. Eu tenho também. E que eram 12, 13 videoclipes de vários países do mundo. E aí filmamos, mas aí o Pastor foi filmado aqui no subúrbio da cidade, mas também na época era durante a guerra e não havia nada aqui nessa zona do Chiango. Depois da Costa do Sol, da ponta, havia um bocadinho de casa de bairro dos pescadores. Lá para frente não havia nada. O Chiango, onde havia aquele centro para crianças da rua. Sim, Mas nessa época estava já abandonado por causa da guerra. Então fomos a filmar, o Pastor filmamos ali, naquela zona. Porque é uma zona onde depois, mais tarde, usei a mesma zona para filmar algumas cenas da Colheita do Diabo. Ok? Mas já numa situação mais forte de guerra ainda. E lembro que, pronto, tinha cenas de armas ali e tal. E de repente, um avião de reconhecimento começou a nos sobrevoar. Nós ali no meio do mato, com homens armados, fardados, aos tiros. E aí o Camilo, que era o produtor, ficou assustado, como tinha experiência de guerra, tinha estado na Tanzânia, com a Frelimo, resolveu se comunicar com as estruturas aí da defesa e descobriu que estávamos prestes a sermos bombardeados pela Força Aérea Moçambicana, porque pensavam que eram os inimigos a atacar, na época chamávamos bandidos armados, né? Agora tem outro nome, a atacarem a cidade. Então teve que pegar um carro dali a voar para a Força Aérea. Parem, estamos a filmar, temos autorização e tal, porque os MiGs estavam já a levantar voo. Toda a equipe moçambicana ia ser dizimada. Não teria cineastas de Moçambique hoje. Era o Funcho, era eu, era todo mundo, não sobrava ninguém.